Hoje, no nosso terceiro episódio, a gente recebe o professor Guilherme, de Educação Física. Ele corre, pedala, é palhaço profissional, escreve poemas, toca bateria em uma banda de heavy metal e, desde que chegou, virou um dos grandes incentivadores do nosso sarau. Ah, e claro, tem uma família linda que é sua inspiração. No episódio de hoje, ele vai bater um papo com a gente sobre futebol na escola e contar outras curiosidades. Então vem com a gente na escuta do Sarau. Oi, gente, está no ar mais um episódio na Escuta no Sarau, o podcast mais cultural da escola. E o assunto de hoje é aquele que faz todo mundo levantar das arquibancadas e das carteiras da escola, o futebol. Mas hoje o assunto não é só sobre o futebol em campo, é o futebol dentro da educação física. Para bater esse papo com a gente, trouxemos o professor Guilherme, que esbanja alegria e é um professor extremamente animado, que toca bateria, escreve alguns textos, não é mesmo? Sim. Realmente dá aula como ninguém. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma grande honra estar aqui para conversar com você. Bom, professor, começando as perguntas, começando aqui mais leve, o que o futebol representa para o senhor, principalmente assim no meio da educação física? Bom, antes de mais nada, primeiro agradeço o convite, né? É uma honra conversar com vocês, né? Dialogar, conversar sobre educação física, sobre um pouco da minha história de vida também. Então, fico muito feliz, né, desse projeto que está acontecendo na escola, ver o empenho de vocês, da professora Cássia, das outras professoras, né, da língua portuguesa, mas também professores de outras áreas também que contribuem, né? Então, fico muito feliz de ver esse projeto acontecendo na escola. Bom, sobre o futebol nas aulas de educação física, a gente tem que pensar que na escola, geralmente, a gente não joga o futebol em si na escola, né? Geralmente a gente vai jogar muito futsal, que é o espaço que a gente tem aqui, que é o futebol de salão, né? Futebol de salão, o futsal é o futebol na quadra, né? O futebol é um esporte muito famoso no mundo, é um esporte aqui no Brasil, sobretudo, né, que mexe com as nossas emoções, independente se alguém aqui gosta ou não de jogar futebol, praticamente que todo mundo deve ter um time que torce, se gostar ou não de futebol, né? Então o futebol mexe muito com as emoções de todos nós brasileiros, né? A gente já nasce, já determina um time para a gente torcer, né? Então, quando você pergunta a uma pessoa se ela torce para futebol, se ela não torcer, até a gente acha até estranho. Então, esse movimento do futebol, como um esporte muito famoso, ele vem para a escola, né? Então, na escola, nas aulas, é comum, né, o futebol ser muito pedido para ser jogado. Mas aqui a gente não joga futebol, a gente vai jogar o futsal, né? Então, mas é uma coisa que deixa os alunos assim muito animados em participar. Mas muitas vezes também é um esporte um pouco excludente, sobretudo com as meninas, né? Às vezes ainda não é muita cultura, infelizmente, das meninas participarem e jogarem futebol. Então, vocês, meninas, muitas vezes ao longo desses 9 anos aqui na escola, tiveram talvez menos oportunidade de jogar futebol do que os meninos, né? Sim, já não é mais por escola. Entendo. Então acontece muito isso, mas o futebol é muito marcante nas aulas, né? Desde que eu me entendo como professor, desde que eu estou atuando como professor, sempre eu tento fazer algo relacionado com o futsal. Claro que a educação física a gente tem muitas coisas para aprender, né? Além dos esportes, né? Que aí tem vários esportes, futsal, basquete, vôlei e outros os esportes também não convencionais. A gente tem que aprender na educação física lutas, jogos e brincadeiras, ginásticas, danças, né? Então é um universo muito grande. Como às vezes na cultura escolar o futebol é muito forte, acaba que muitas vezes fica só repetindo a mesma coisa, né? Mas é algo também que faz parte da realidade. Acho que por isso não pode ser negado aos estudantes praticar, jogar. E por isso que eu insisto, né? Para as meninas participarem também, para as meninas jogarem também. Porque quanto mais você joga, mais você aprende, mais se torna algo agradável que você pode levar para sua vida toda. Sim. E aqui, continuando nessa vibe aí do ensino de valores, né, dentro da educação física, você acha que, tipo, o futebol dentro da educação física, ele pode ensinar valores como respeito e união? Ou você acha que ele é mais para ensinar passe, drible mesmo, ensinar a jogar? Então, eu acho que eu acho que o aluno na escola, o aluno, para não falar aluno, o aluno, né, o estudante, ele tem que ter direito a aprender. Então, é o que eu falo para os alunos aqui. Por exemplo,
Como que a gente aprende algo? Fazendo, né? Todos nós aqui, hoje a gente sabe escovar dente muito bem, não sabe? Sim. Espero que saibam, né? Tem gente Ainda mais vocês que ficam nos cantinhos aí, no fim da aula, né? Tem que escovar bem os dentes. Então, por que a gente aprendeu isso? Porque a gente faz todo dia, né? Então, a gente tem 2 aulas de educação física por semana. Então, a gente tem que aprender, assim, quando eu proponho o ensino de ou esporte, ou da dança, ou qualquer coisa, a gente tem que aprender várias coisas relacionadas a esse tema, né? No caso, quem não sabe jogar, por exemplo, muitas vezes a gente se depara com uma pessoa que não sabe chutar a bola. Não sabe chutar a bola. Então ela tem que ter algum momento na aula para ela fazer algo que ela vai sair daqui. Por exemplo, vocês estão saindo aqui do 9º ano. Ó, eu tive a oportunidade na escola de aprender a chutar uma bola. Eu fiquei igual a Marta? Não ficou, mas teve a chance de aprender minimamente a jogar, a se divertir, né? Até porque com 2 aulas semanais, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver aqui uma pessoa que ela se torne um craque de futebol, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer isso fora da escola. Mas, aí, qualquer esporte, qualquer momento na aula, tem a possibilidade de aprender esses valores. Por exemplo, se a gente for fazer um interclasse agora, vocês vão ter, enquanto turma, que aprender a trabalhar em equipe, organizar quem vai jogar, quem não vai, né? E, ao mesmo tempo, entender que o que tem lá fora no futebol, por exemplo, toda a rivalidade, que muitas vezes gera violência, gera até morte, né? A gente tem que pensar que aqui na escola não é espaço para isso. Por mais que a escola, às vezes, o esporte que chega aqui, ele representa essa sociedade que a gente vive muito violenta, né? Aí vai jogar um interclasse, uma sala quer matar a outra, porque ganhou ou perdeu o jogo, não é isso que acontece? Sim, então, a gente tem que repensar essas práticas, né? E se isso acontecer, não é que a gente não vai fazer o interclasse, não vai fazer a disputa, a gente tem que parar para refletir, porque isso é o que está posto aí fora, né? Ó, o meu time tem que humilhar o seu, não é isso, né? O time ganhou de 5-1, fala assim, não, nós humilhamos outro time, né? Quantas vezes na aula que vai jogar, né? Os meninos dão uma canetinha no outro, lá, seu bosta, não é? Eu te humilhei. Quem gosta de ser humilhado? Né? A palavra é muito forte, mas é isso que a gente vê no noticiário, né? Todo dia na televisão tá lá o torcedor do Atlético, o torcedor do Cruzeiro representando os times lá nos jornais de meio-dia lá. Um ganhou do outro, um tá, nosso time te humilhou, nosso time te amassou. Então, o que isso representa aqui, né? Não que não tenha competição aqui na escola, não é isso. Mas a gente tem que refletir, porque se chega num nível de violência tão grande, aí a proposta inicial que é de aprender, principalmente de divertir, de encontrar o colega, né, para jogar, porque uma coisa é jogar na sua sala, vocês entre vocês. Outra coisa é como tem esse momento de encontrar, de jogar com a outra sala, que é uma emoção muito grande, né? Quem já jogou sabe assim, eu vou entrar na quadra lá, o coração acelera. E isso faz parte da vida, né? Isso faz parte do esporte, do futebol principalmente. Então, a gente tem que pensar que aqui na escola, além de aprender minimamente jogar, tem que aprender a refletir esses valores e até pensar assim, ó, se algum dia eu for no estádio de futebol lá, né, acabou o jogo, aí eu torço pro Cruzeiro, por exemplo, aí eu encontrei um torcedor do Atlético no ponto sozinho, e eu tô lá com meus 10 amigos cruzeirenses, então um torcedor do Atlético sozinho. Ele tem o direito de estar no ponto para ir embora sozinho. A gente não tem o direito de ir lá e matar ele, de brigar com ele, só porque ele torce pro Atlético e a gente pro Cruzeiro. Então, se a gente não traz essa reflexão do esporte lá fora, às vezes aqui na escola a gente vai reproduzir. E aí se torna um problema, né? Que se torna um problema de violência e as coisas muitas vezes, aí um direito que o aluno tem, ele não pode acontecer. Então, eu acho que o esporte na escola ensina a praticar, acho que o mínimo a pessoa aprender a praticar, e eu fico muito feliz quando, sobretudo as meninas, quando não estão acostumadas a jogar, acham que não sabem jogar, elas jogam, aprendem e jogam bem, ou chuta a bola, sai para fora e ela fica rindo, porque ou chutou a canela do colega, igual a Nicole gosta de canelar os meninos muito, né? A Nicole que tá assistindo aí, ela é caneleira, ela é boa para canelar. Então, mas é legal, é um momento de diversão, de aprender, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela não dá conta. Então, acho que isso é o principal, aprender a jogar minimamente. Claro, alguns vão aprender mais, outros menos. E aprender que existem valores que a gente tem que pensar neles aqui na escola e pensar além também. Para a gente não sair na sociedade reproduzindo tudo que vem de fora, sem pensar criticamente. Né? Então, acho que esse é um grande objetivo. Não só dos esportes nas aulas de educação física, mas de toda a educação física. Por causa da violência, né? Que já fora tá muito forte. Aqui dentro também pode continuar.
Com certeza, né? A gente já vive num mundo que é muito disputa, né, gente? Tudo é disputa e tudo gera violência. Cada um quer ser melhor que o outro e não pensa no lugar do outro, não se coloca no lugar do outro, né? Então, esporte é isso. Um ganha, um perde. Isso é a minha realidade. Então, Sim. é isso. E no que eu ganhei, o que eu perdi, tudo bem. A vida segue, né? Eu vou treinar para melhorar para na próxima ganhar. Não tem que ter não é nenhum respeito, é consciência. Com certeza. Uhum. Né? Mas assim, já teve alguma história que te marcou, algo que superou sua timidez, entregou algo mais na virada graças ao futebol? Assim, para eu me superar, graças ao futebol. Bom, quando criança, eu joguei escolinha, já tive sonho de ser jogador de futebol. E até uns 26 anos eu jogava em esse time de várzea, assim. Aí tem uma, não de superação, mas uma cena que aconteceu. Eu morei lá no Jardim Teresópolis, né? E lá tem um campo que chama Campo da Associação, que é um campo bem no meio, assim, da comunidade. E aí, certa vez, a gente estava jogando com um time daqui de Betim, do centro, que foi jogar lá conosco no campeonato. E não é uma coisa de superação, é uma coisa só para você entender que assim, é uma coisa que até hoje eu lembro e fico sempre uma história de futebol que eu lembro muito. E lá era uma região muito violenta. E o time que estava jogando conosco aqui era um time bom, E eu jogava mais na defesa, e aí o rapaz que estava vindo para poder me driblar, Aí uma hora ele me driblou, eu chutei a bola pra fora. Aí foi lateral pra ele. Quando ele foi cobrar o lateral, foi muito engraçado. Aí alguém que tava assistindo o jogo, que era lá da comunidade, conhecia o nosso time também. Apesar de. Só conhecia, que sabia que a gente era do bairro. Esse rapaz tirou um revólver e passou na tela. Assim. Aí falou pro cara do time daqui de Betim, do centro de Betim, falou assim: olha, ninguém ganha aqui dentro do nosso time, não, do bairro, não, hein? E aí o cara regalou o olho e me olhou. E parece que ele começou até a tremer. Eu também tremeria, né? No caso, até eu assustei, né? Porque, né? Aí o que acontece? Aí o cara bateu o lateral e o jogo prosseguiu. Depois desse lance, o cara não tentou me driblar mais nenhuma vez. Assim, ele ficou com medo mesmo, né? Ele ficou com medo. Aí ele trocou de lado do campo, né? E eu troquei também, porque ele era muito bom. Eu tinha que marcar ele. Ele era muito bom. Aí teve um momento que eu falei assim: ô cara, pode ficar tranquilo, senhor. Aqui a gente tá pra jogar a bola, mas nada vai acontecer. Eu nem conheço esses caras aí também, não. Tá? Mas só que o jogo acabou, moral desse nosso time, ganhou ou perdeu? Ganhamos, é claro que ganhamos. E esse cara, ele saiu, depois ele foi substituído. Então, essa é uma história, assim, que me marca muito. Mas, como professor mesmo, uma coisa que me marcou, no futsal, né, no futebol, foi um campeonato que a gente realizava lá no Jardim Teresópolis, na regional Teresópolis em Biruçu, que era onde a gente fazia jogos entre as escolas. Como a gente está aqui no Miranda, vamos supor, como se fosse Miranda, Isaura, Gilberto, né? Lá o Gilberto já participou desse campeonato conosco lá na época. E aí, nossa escola organizava, né? Eu ajudava a organizar. Então a gente jogava numa escola, jogava na outra. E o ano que a nossa escola foi campeã, que aí a gente organizava o treinamento, foi um ano muito assim, que os alunos estavam num ano igual vocês, né? Eles ganharam, eles comemoraram, né? E um desses meninos, ele tinha engravidado a namorada dele, e ele ia ser pai, né? Ele tinha 15 anos, né? Aí ele falou assim: não, professor, eu sei que esse é meu último ano aqui na escola, e agora minha namorada tá grávida, mas eu nunca vou esquecer esse momento, assim, da gente ter ganhado, né? E até hoje ele me manda mensagem, né? Teve um dia que, um tempo atrás, ele postou lá, relembrando, né? A foto da medalha que ele ganhou. Então isso é algo que, assim, relacionado ao futsal, depois que eu me tornei professor, que me marcou muito. De ver como que uma coisa praticamente simples, né? Que era um campeonato que a gente fez, e isso marcou muito a vida, não só desse aluno, mas de outros alunos também. Então, pessoal, você falou que muitos alunos marcam, né, as coisas que você ensina e aprende. E como que é a reação dos alunos quando você chega na sala de aula e, tipo assim, você fala assim: hoje é dia de futebol, hoje tem futebol na quadra? Bom, ser professor de educação física é muito desafiador, né? Vocês acham, talvez para alguns professores seja mais fácil, mas é mais difícil para mim, né? Não é porque eu sou professor, não. Por quê? Quando tá na sala de aula lá, tá todo mundo lá, o professor vê todo mundo ali, tá todo mundo na carteira, geralmente, né? Nessa questão tradicional, todo mundo ali. Já na educação física, o fato, quando eu chego na sala, já a agitação já começa.
E olha que eu não sou um cara assim que eu me considero tão carismático. Às vezes eu acho que eu sou até meio chato também. Mas o fato de falar assim, educação física já muda tudo. Já a galera já começa a levantar, já começa a ficar inquieta. Já muda isso, né? Aqui, vocês são maiores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu trabalho de manhã em Belo Horizonte com alunos pequenos. E as professoras, a maioria das professoras são muito bravas. E eu não é meu perfil ser uma pessoa assim, brava, assim, aquele que, nossa, já chegou, o pessoal já tem medo. Tem professor que é assim, né? Já chegou, a galera já fica com medo. Não é meu perfil, eu não quero ser assim, nem pretendo ser assim. Eu exijo respeito, também tento respeitar as pessoas, mas eu entendo também que ninguém é robô. Primeiro ponto, né? Estudante para mim não é robô. E aí, quando eu chego na sala, a sala tá em silêncio. Quando eu passo na porta, não tô brincando, não. É igual esses memes aí que a gente vê na internet. Aqui, menos, né? Aqui, com vocês maiores, menos. Mas aqui, quando é aula de futsal, a reação dos meninos é muito mais, assim, favorável. Os meninos ficam felizes, né? Quando falam, vai ser agora... Porque eu trabalho em conjunto de aulas. Eu nunca, tipo assim, esse mês agora, eu tô dando futsal pros alunos. Então, vai ficar junho e julho futsal. Quando acabar esse conjunto de aulas, aí a gente vai para outra coisa. Eles já vão saber que não é futsal. Então, quando chega a época do futsal, eles ficam muito animados, né? Mas ficam agitados. Mas como a proposta é que todos participem, e como quando já desse para quadra, eu organizo sempre algumas tarefas para a gente fazer antes, né, de jogar, para justamente aquilo que eu falei antes, para quem não sabe muito, tentar minimamente aprender. Então, fica bem animado, né? Mas, e aí a aula passa muito rápido, né? Porque são 50 minutos de aula, contando até descer para a quadra e depois ter que voltar. A gente, às vezes, tem 35 minutos de aula, mas os meninos, o futsal tem uma recepção muito boa. Eu acho que quando começa a aprender desde pequeno, igual no 6º ano, no 7º, vai chegar no 8º e no 9º e vai continuar jogando, né? E eu penso que, né, eu gosto muito de ver a evolução daquele aluno que tem muita dificuldade. Porque quem já é bom, quem já sabe jogar, quem já está acostumado a jogar, esse vai jogar bem, né? Ele vai se dar bem. E aqui, agora, eu penso que aquele que vai passar pela escola e vai sair daqui depois do 9º ano, vai falar assim, não, eu aprendi um pouco, né? Então eu já fico feliz. Porque aquele que já sabe, ele vai continuar jogando, ele procura outros lugares para jogar. Agora, aquele que não sabe, muitas vezes ele não tem outra chance além aqui da escola, né? Aí novamente eu volto a falar. Sobretudo as meninas, que muitas vezes, se não tem esse espaço aqui na escola, que alguém vai falar assim, ó, não, você vai jogar. Em outro espaço, ela não tem essa voz de chegar, ela fala assim, eu quero jogar, e de realmente jogar e ser respeitada, né? Quem não sabe jogar, por exemplo, futsal, futebol, que é um esporte de contato, né? A bola, tomar uma bolada dói, né? Então, às vezes, você tá jogando as meninas e os meninos vão lá, chutam uma bola forte nas meninas, eles não cometeram nenhuma irregularidade do esporte, mas fizeram uma coisa que pode machucar um colega. E muita gente faz isso, de desrespeito com o colega, né? Sim. E essa questão das mulheres no futebol, das meninas, assim, muitas meninas não gostam de jogar por causa que a gente vê que tem um pouco de preconceito mesmo. Dos caras falam que as meninas é ruim e tal. E muitas vezes tem umas meninas que gostam de jogar e deixam de jogar, né? Então é muito importante isso que o senhor faz, de colocar pra jogar mesmo, deixar separado, assim, tipo, vamos jogar tal coisa e todo mundo vai aprender a jogar isso. Porque tem professor que faz separação, né? Tipo, as meninas vão jogar só vôlei e os meninos só futebol. Sabe por que eu não faço isso? Porque, por exemplo, quando a professora de matemática está passando a matéria, ela fala, os meninos vão aprender adição e as meninas multiplicação. Não é para todo mundo? Então, a mesma coisa a aula. A aula é para todos, né? Todos têm o direito de estar na escola, né? Todos têm o direito de aprender o que a escola está, né, proposta a ensinar. Então, é claro que chega um momento que vocês têm escolha, mas na aula, vocês vêm aqui para isso. Vocês vêm aqui para aprender algo, né? O aluno vem na escola para aprender. Então, por isso que eu acho que eu tento o máximo possível fazer com que as pessoas participem. Tem momentos que eu não consigo incentivar mais, que a pessoa não quer. Eu também não obrigo ninguém a fazer nada, né? Mas a proposta é que todos participem, né? Sim, vendo por esse preconceito, assim, tipo, muitas meninas, os meninos falam das meninas, igual a Melissa falou, mas também, tipo, essa coisa um pouquinho já, tipo, todo mundo já ouve, falando, não, menina não joga, não é uma coisa de menina. Tem isso. Tem muito isso, as meninas mesmo, elas
tentam não jogar ou elas tentam mais participar, vendo que você tenta incentivar mais? Tem participado bem, assim, nas aulas. Pelo menos na aula participa. Às vezes não querendo participar. O que acontece? Tem sim preconceito. Ainda tem, né? Apesar, por exemplo, se a gente pegar bem assim, quantos jogos de futebol feminino a gente vê na televisão, quantos de futebol masculino? Quantos espaços tem na nossa cidade para os meninos jogarem futsal e para as meninas para jogar? Tem. Então, bem discrepante, né? Então, isso cria um imaginário. E não sei se você sabe, mas o futebol já foi proibido de ser praticado por mulheres no Brasil. Existia uma lei que proibia as mulheres de praticar futebol. Então, se a mulher praticasse futebol, ela era uma pessoa fora da lei. Claro que não existe mais. Então, isso tem resquícios desse momento até hoje, né? Então, a gente vive numa sociedade ainda muito machista. Então, acontece isso. Quando nasce uma criança, o pai às vezes já dá uma chuteira pro menino, né? O menino vai pra rua brincar de bola, ganha uma bola. As meninas geralmente não ganham bola para poder brincar de bola desde criança, né? Então, se desde criança eu faço algo, como é que... É claro que eu vou me sair bem quando eu tiver maior, né? Então, por isso que aqui na aula, muitas vezes é um desafio fazer com que as meninas participem, mas devagar, com calma, tentando mostrar para elas a importância de participar, elas vão participando, né? Então, eu acho que é um processo também, até para quebrando essas barreiras, e tem quebrado, né? Hoje a gente já vê o futebol feminino, né, com mais visibilidade, né, exemplos, né? Então, a gente já tem, até aqui no Brasil, uma referência, que é a Marta, que já foi melhor do mundo, se não me engano, 7 vezes, né? Então, isso tudo vai ter um reflexo também, né? Eu acho que as meninas estão vendo, se a gente quer jogar futebol, a gente joga, mas se a gente quiser jogar vôlei também, a gente pode jogar, e não tem problema. Pode jogar o que quiser. O que importa é tentar passar pela escola e aprender minimamente, porque para algumas pessoas, gente, depois que passar da escola, nunca mais vai ter a chance de fazer isso. Isso é uma realidade mesmo, né? Então, tem gente que sai da escola, por exemplo, vou falar um esporte, que é o handball. Então, sai da escola aqui, vocês não vão ter mais chance de jogar handball. Ou raro, vai ser raro isso acontecer. Então, é um momento de aprender aqui, minimamente, para depois, se você gostou daquilo, então eu vou correr atrás, né, em outro ambiente, para me especializar nisso, né? Mas aqui é aprender um pouquinho de cada coisa. Sim. E sobre o tema do sarau desse ano, que é futebol e poesia, o que o senhor achou da ideia? Você acha que foi uma boa opção? Foi incrível, né? Porque o futebol, como eu já falei antes, ele é algo da cultura brasileira, né? Sim. O futebol é algo que mexe muito com o brasileiro, né? Então, e tem vários até livros que remetem à questão do futebol, né? A gente tem poesias, músicas, então trazer isso para a escola e ao mesmo tempo, né, é algo que está no dia a dia das pessoas, né? No dia a dia dos estudantes, da comunidade. Eu acho que é uma forma muito interessante de incentivar os alunos, né, sobre essa temática, e aí quando você mistura duas coisas, né, esporte e aí no caso do sarau, que é voltado para leitura, né, é um convite a mais para os alunos pesquisarem mais, né, e também produzirem também, né, produzirem histórias, né. Eu garanto que se vocês fossem escrever histórias de futebol na escola, desde que vocês estão aqui no primeiro ano, né, quem está aqui do primeiro ano, ou quem está do 6º ano para frente, tem algum momento relacionado ao futebol aqui na escola que vocês dão conta de escrever. De algumas coisas engraçadas que aconteceu, ou de alguma coisa marcante que aconteceu na aula, né? Ou de algum momento mesmo, talvez, que até um dia que não teve aula porque teve um jogo da seleção, né? Então, o futebol é um tema muito bacana a ser explorado, e ainda mais nesse caso que vai ser vão ser várias matérias trabalhando junto, né? Então acho que foi bem pensado, acho que as professoras estão de parabéns, porque é uma coisa que os alunos, que está no dia a dia dos alunos, né? Acho que vai ser uma experiência muito boa no sarau esse ano. Sim. Você acha que os alunos têm que perceber essa importância, que é do futebol ser algo além de só um jogo, ser algo mais de identidade, arte, cultural, sabe? Você acha que eles conseguem perceber isso? Eu acho que a proposta é que eles percebam cada vez mais, né? O futebol é muito além de só esporte. Isso a gente tem que futebol, por exemplo, se a gente parar aqui na entrada da escola, agora menos, mas
quantos alunos até um tempo atrás vinham com camisa de time para a escola? Né? Se a gente fizer uma pesquisa aí, quantos alunos fim de semana vão assistir jogos em estádios de futebol? Quantos alunos jogam futebol? Né? Praticam futebol? Né? Então, esse esporte ele está diretamente no nosso dia a dia. E aí é um convite bacana quando traz o Sarau para pesquisar assim, olha, que livros que abordam futebol, que poesias tem sobre futebol, quais músicas tem sobre futebol, né? Então, acho que essa é uma... Para quem não conhece, né? Por exemplo, quem acha que futebol é só jogar, é um convite a entender o futebol além de só praticar o futebol, né? De entender que é algo que influencia nosso dia a dia, que influencia a nossa vida e que causa um grande impacto na nossa vida. Então, acho muito interessante essa proposta. Sim. Professor, aqui. Se você pudesse misturar o futebol com alguma coisa, uma matéria, com o que você misturaria? Tipo, literalmente qualquer coisa. Juntar futebol com alguma coisa. Eu misturaria com a história. Eu acho que História? futebol é história, porque quando a gente pega, né, desde o surgimento do futebol, né, até os momentos atuais, a gente vai perceber grandes transformações, né? Então, acho que a história, junto com o futebol, dá uma... Eu já, né, inclusive, já fiz até algum trabalho assim, com um colega meu de professor de história, que a gente foi pensando quando o futebol surgiu, né? O futebol, como é que ele chegou no Brasil, e aí como que ele aqui no Brasil ele se tornou hoje o esporte mais popular do país, né? Talvez o mais praticado, talvez não, um dos mais praticados aqui no Brasil. Então, para entender como que isso acontece, né? Porque isso não acontece de uma hora para outra, né? São vários momentos que isso, né, que acarretou para que isso acontecesse. Então, acho que junto com a história é um bom panorama. Mas também se pensar na questão das ciências, na questão dos aspectos, né, fisiológicos para se jogar futebol, né? Assim, da questão, né, dá um diálogo muito bom também, né? Porque, querendo ou não, na educação física é algo também que eu trabalho com os alunos, a importância de praticar esporte para a saúde, né? A importância da atividade física para a saúde. E, nesse caso, dá para fazer uma colaboração muito grande com ciências também. Né? Então, eu acho que dá para fazer com tudo, né? Porque se pensar arte, aí dá para criar muita coisa em cima também, né? Se for pensar geografia também, né? Matemática também, né? Aí questão vamos pensar assim, estatística, até o próprio interclasse que imagina, se o professor de matemática entra com uma equipe de estatística, quantos gols, quantos passes, quantas faltas, então isso tudo gera números que dá para fazer um trabalho bacana também. Então acho que dá para trabalhar em várias áreas. Sim, que é o que o senhor falou, né? O futebol hoje aqui no Brasil está relacionado a tudo, né? A tudo. Tem Com música, certeza. poesia, Sim, livros, tudo. sim. Tudo Sim. que você Tem envolve uma o ligação. futebol. O senhor Com falou certeza. história, ciências, mas pela parte biológica, Sim. danças, tudo. Voltando. O que o senhor acha que a escola poderia fazer para valorizar mais, como projetos pedagógicos? É algo que podia integrar mais gente, sabe? E ter essa maior valorização acadêmica. Eu acho que uma coisa é incentivar os alunos a participarem, né, desses momentos da escola. Nas aulas, por exemplo, nas aulas de futsal, eu sempre procuro fazer algo com os alunos para quando termina, né? Aí agora a gente está no futsal, a ideia é terminar fazendo um torneio, um jogo entre as salas. E eu acho que isso é uma coisa que a escola tem que apoiar, né? Porque... E aí a escola, quando eu falo escola, os demais colegas professores também, porque envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo, por exemplo. Não é só a aula de educação física, porque, por exemplo, eu tenho uma turma, mas o outro professor tem outra turma. Então, se tivesse apoio dos professores, né, dos demais professores, ajuda bastante. Também apoio da direção, para comprar algum material necessário, né? Por exemplo, vai ter um interclasse para comprar medalha, para comprar premiação para os alunos, são coisas simples, mas que marcam muito, né? E outra coisa também, eu acho que para poder incentivar a prática de esporte na escola, seria, né, uma coisa que eu até propus no início do ano, mas acabou que a Secretaria de Educação ainda não deu o veredito final. Seria tipo escolinhas de esporte, sabe? Para poder os alunos chegarem mais cedo, né? Por exemplo, tem aluno que gosta de treinar, então vamos fazer uma equipe na escola, uma equipe de futebol masculino, uma equipe de futebol feminino, né? Para eles já irem se preparando para quando chegar a competição de fora, né? Que é uma coisa que aqui na escola sempre tem apoio, né? Por exemplo, competição do GEVS ano passado, a direção sempre apoiou.
Então, são essas coisas que eu acho que apoia bastante para o trabalho acontecer e para desenvolver uma cultura na escola esportiva. No caso, né? Pode ser do futsal, pode ser do vôlei, pode ser de outras coisas, né? Eu acho que o que importa é desenvolver nos alunos essa vontade de jogar, de pensar que é algo bom para a sua saúde. Quando eu falo saúde, não só na perspectiva de saúde, de não ter doença, não, nossa saúde, de bem-estar, de encontrar seus colegas, né? De ter uma boa relação com as pessoas. Então, é uma saúde integral dos estudantes. Eu acho que isso ajuda bastante. Também questão de proporcionar mais momentos, né? Tipo, o esporte ajuda muito a unir, então tem o GEB, tem o Interclasse, junta, além da competição, junta a própria sala. Tem esse momento maior de interação, né? Com certeza, né? A gente faz o interclasse e é um momento que a turma se une, a turma fica animada, a turma pensa junto, né? E cria maneiras de se organizar para poder participar, né? Então isso é muito legal. Eu acho que esses momentos, né? Pena que, né? Assim, às vezes o GEB acontece lá e como se a escola tiver uma cultura de equipe, aí com certeza eu acho que se a gente organizar aqui na escola, por exemplo, vai ter um jogo no GEB do Miranda contra a escola Cássio. Aí, ó, se a gente mobilizar a comunidade aqui, os alunos daqui iriam lá assistir os jogos também, apoiar, né? Então, acho que esses momentos são os momentos marcantes, sobretudo na escola. São momentos que vocês podem ter certeza que a gente não esquece. O cotidiano da escola, a gente esquece, né? Às vezes esquece uma matéria que aprendeu. Agora, esses momentos marcantes de apresentação, de jogo, que realmente faz o coração acelerar, quando você vai entrar ali para jogar, você pode ter certeza, daqui a um tempo você voltando, você vai falar, eu joguei aquele dia que, né, tomei uma bolada, ou minha sala jogou, fiquei rouco de tanto gritar comemorando. Então, isso marca bastante, né? Isso porque são sentimentos que a gente carrega para a vida toda. São sentimentos que essas coisas diferentes, entre aspas, né? Porque tem muitas vezes que, tipo, os alunos não têm a liberdade para poder. Igual tem muitas escolas que não levam os alunos pro GEB, né? Por exemplo. Então não dá essa liberdade de, tipo, de ter algo a mais ali para poder ter uma interação maior. Ou até mesmo, igual você tá falando, guardar lembranças mesmo, coisas boas. Sim, com certeza. Então, agora vai ser um momento mais rápido, que vai ser, assim, pra dar respostas espontâneas, bem rápidas, entende? É só pra responder o que vem na cabeça, viu? É tipo um jogo. Beleza. Só pra bem rápido. Pode começar? Pode. Um jogador que você acha pura poesia em campo. Puxa, isso tem muito, né? Não, Pode ser antigo, novo. O que vem na sua cabeça. O Ronaldinho Gaúcho. Se o futebol fosse uma música, seria mais samba, rock ou funk? Rock and roll, né? Mais pessoal, né? Um momento nas aulas que sempre te faça rir, você rir, coisas assim, sabe? Deixa mais feliz. Na aula? Quando alguém vai chutar a bola e o sapato sai. É legal. Sempre é um momento de sorriso. Você prefere dar aula ou jogar junto com os alunos? Eu faço os dois. Então, qual é a sua preferência? Eu gosto de jogar junto. Se você fosse um tipo de gol, ia preferir que fosse um gol de cabeça, de placa, ou um tipo assim? Não, gol de placa, né? Gol de placa. Uma palavra que define o esporte na sua vida. Superação. Superação? A quadra vazia ou a torcida gritando? Torcida gritando, né? E aqui, é mais fácil dar aula pros alunos depois do recreio ou escrever um texto com bastante emoção? Não, o que é mais fácil? Mais fácil. Escrever um texto é mais fácil. Depois do recreio, educação física depois do recreio é difícil, viu? As crianças ficam muito eufóricas. Nossa, tá doido, é muito difícil. Mas faz parte, né? Realmente. A conversa foi muito boa, professor. Muito obrigada por vir aqui hoje. Foi extremamente gratificante e muito bom pra gente aprender com você. A gente queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal aqui sobre o papel do esporte, não só na escola, mas fora dela também. Então, novamente agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço vocês, as professoras, né?
a gente está aqui falando de um espaço que é uma escola pública, né? Então acho que a gente tem que marcar muito bem. E que bom que a gente está aqui, né? Que vocês estão aqui, vocês principalmente, né? Concluindo esse primeiro momento da formação de vocês, que é o ensino fundamental. Então, que a gente possa cada vez mais valorizar esse espaço da escola pública, né? Valorizar os profissionais que aqui trabalham, valorizar os alunos e a comunidade aqui, né, ao entorno da escola. Então, acho que isso é um primeiro ponto, né? Então, fico muito feliz de ver esse trabalho como o de vocês acontecendo aqui na escola. Uma mensagem que eu deixo relacionado, né, ao esporte é que a gente possa cada vez mais refletir nossas ações, né? A gente possa cada vez mais, a gente possa querer jogar, querer participar, mas sem pensar que o outro é nosso inimigo, né? Sem gerar mais violência, né? A gente vai vivendo cada vez mais situações de violência no mundo, então a gente, às vezes, porque não para pensar no impacto das nossas ações, né? No impacto de não se colocar no lugar do outro. Então, que a gente possa realmente, né, ir construindo caminhos para a gente ter um mundo melhor, né? Vocês jovens, né, que vão estar aqui há mais tempo que quem está mais velho, que possam pensar nisso, né? Que maneira a gente vai fazer para construir um mundo melhor, né? Que mundo a gente quer, né? E aí isso passa pelas nossas relações na escola, né? E aí aqui na escola, nos jogos, nas apresentações, nas aulas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? Então, que a gente possa cada vez mais ser unidos, ser pessoas que pensam no bem coletivo, no bem de todos, né? E que aqui na escola possa ser um ambiente cada vez mais agradável para todos nós, né? Um ambiente que vocês venham aprender os conteúdos que tem que aprender, mas que também vocês possam levar daqui boas lembranças, né? Quem sabe vocês daqui a um tempo não voltem sendo professoras, sendo, né, diretoras da escola, né? Então, porque é isso que vai ficar, né? No fim das contas, é isso que fica. Sim. Obrigada, professor, por ter compartilhado essa mensagem, por ter compartilhado a sua experiência como professor, né? E a sua visão sobre o futebol mesmo. E agora, infelizmente, chegou a hora de encerrar, né? Eu te agradeço. Obrigadão. Falando de novo, muito obrigada pela participação. Foi muito importante ter o senhor aqui com a gente. E obrigada a todos que viram até o final. E esperem, por favor, por mais episódios que serão lançados.